Essas palavras foram dirigidas a quem eu não te conheço. As virgens, na parábola das virgens, as virgens representam aqueles que querem seguir a Deus. Porém, quando elas chegaram lá nos portais da eternidade, e os portais da eternidade estavam fechados, e elas bateram para que se abrissem os portais da eternidade. E insistiram tanto que uma voz disse: o que é que vocês querem? Queremos entrar. Então elas dizem que conhecem Jesus Cristo, que pregam Jesus Cristo. Mas a voz lá de dentro diz: eu não as conheço. Quem contou essa história foi Jesus Cristo na parábola das virgens. E esse eu não conheço não foi falado para quem pertence ao mundo e às coisas do mundo. Esse eu não te conheço foi falado para virgens. Aquelas que falavam de Jesus Cristo, conheciam de Jesus Cristo. Jesus, nesta parábola das virgens, que eu não vejo pregada nas igrejas com a frequência que deve, e não vejo pregada em lugar algum com a frequência que deve, está falando das virgens, as puras, aquelas que se separaram do mundo e das coisas do mundo. E o que ele diz a elas é: eu não as conheço. Jesus queria dizer nessa parábola que tem virgens que ele não as conhece. Aí está um farol vermelho, uma indicação, perigo. Para quem? Para as virgens. Quem são as virgens? Aquelas que conhecem Jesus Cristo. Porque elas podem conhecer Jesus Cristo, mas lá na eternidade Jesus não as conhece. O que isso quer dizer? Que elas são umas grandes desconhecidas de Deus. Embora elas o busquem aqui e falem no seu nome, cantem para ele, preguem dele, elas os conhecem, ou conhecem. Mas a voz da eternidade diz: eu nunca te vi. Eu nunca te vi. Esse é um recado para as virgens. Que virgens são essas? Os igrejeiros, os denominacionalistas, os tradicionalistas, que fazem tanto empenho por sua igreja, por sua denominação, por sua tradição. Mas de Jesus Cristo, e para essas virgens, eu não as conheço. Eu nunca as vi. Jesus estava falando para os religiosos. Sem dúvida alguma, para os religiosos.
que gostavam de ir à igreja, que eram assimiladores de doutrinas e dogmas de homens, e gostavam daquela convivência social, gostavam da sociedade. Mas o que adiantou? Lá no céu, lá na eternidade, Deus não as está vendo. Por quê? Qual é a causa? É porque elas são conhecedoras de doutrinas, conhecedoras de dogmas de homens. Elas vivem à luz do intelecto dos homens. Enquanto elas se mantiverem neste patamar da tradição e do conhecimento dos homens, Deus não as conhece. E vão receber essa grande notificação. Eu não as vi. Eu não as conheço. Por quê? Porque elas são religiosas. Deus não reconhece o religioso. É isso que o igrejeiro tem que saber. Deus não vê o religioso. Nós temos que dar essa advertência aqui e agora, para que eles despertem, saiam desse estado religioso. Porque o fundamento do religioso é o intelecto, são as doutrinas, as dogmas, são conhecimento de obra de homens, elaborado pelo intelecto do homem. São lindas, fascinantes. O discurso do homem é brilhante. É tão brilhante que Jesus diz que a candeia delas estão brilhando. E elas estão felizes, pois veem a sua candeia brilhar. E elas seguem naquela procissão, com a candeia brilhando. A candeia quer dizer a sua escritura, tem sentido, tem brilho. E elas estão felizes, cantando glória, glória, aleluia, falando de Jesus Cristo. Mas só que essa luz tem uma duração. E não só tem uma duração. Ela não vai conduzir você aos portais abertos da eternidade. Outro dado. Esse tipo de luz religiosa, doutrinária e dogmática, elaborada pelo intelecto do homem, não vai conduzir você para os portais abertos da eternidade. Isso deve acender um sinal vermelho na sua vida. Você não vai receber a coroa. Você não vai receber a coroa de glória. Porque Jesus diz que lá de dentro dos portais abertos da eternidade, que agora estão fechados, uma voz disse para elas: eu não as vi, eu não as conheço. Todo o esforço que fizeram, toda a batalha que travaram, foi uma batalha em vão. Não receberam e não receberão a coroa de glória. Encontrarão os portais da eternidade fechados. E são virgens.
São separadas do mundo. Mas a voz lá da eternidade diz: eu não as conheço. Eu não as vi. E outra coisa, a candeia dela brilha. E elas estão felizes. Mas no momento em que é dito o noivo é chegado, as escrituras relatam que a partir dali, a candeia dela, que é as escrituras sagradas, não brilhavam mais. O que quer dizer isso? As suas escrituras não tinham mais sentido. Não tinha mais sentido. Por quê? O Espírito Santo tinha se retirado da terra. Agora não há mais misericórdia. Então não tem sentido ler as Escrituras. Deus não mais vai ouvir suas orações. Ele não mais te conhece. Daí, a candeia não mais brilhar. Não adianta ler a Escritura Sagrada, ela não terá sentido. Será o tempo da grande tribulação, como nunca houve no mundo. E essas virgens vão passar por esse tempo de tribulação, quando o Espírito Santo já está retirado da terra. Esta parábola da Virgem que dá essa advertência, não vejo pregada com frequência. Pouco se fala dela para advertir as virgens, que em muitas tradições diz as virgens tolas. Por que tolas? Porque estão trabalhando em vão. Estão trabalhando com a ferramenta errada. E a ferramenta errada é o intelecto do homem. Estão se fiando no braço do homem, ao invés de se fiar no braço de Deus. De que adianta o elogio ao igrejismo, o apego ao igrejismo, o apego ao religioso, se você barrar com os portais abertos da eternidade fechados para você? Não adianta nada. Seu esforço foi em vão, religioso. Seu esforço foi em vão. Deus não está te vendo. Você está falando de Deus. Você está pregando Deus. Mas Deus não está te vendo. Você está na trilha errada. Isso é bom. Esse sinal vermelho para você, que é dito desde os portais fechados da eternidade, para você ouvir: eu não te conheço, eu não te vi, veja, eu não te vi. É um sinal vermelho para você. Para que você veja que há um outro caminho. Há o caminho das virgens prudentes. Há o caminho das virgens prudentes. Aquelas que as candeias estão brilhando e seguirão brilhando. E entrarão pelos portais abertos da eternidade. Elas não vão ficar em desespero quando ouvir o noivo é chegado. Pois nesse momento suas candeias estarão brilhando. E com a candeia brilhando, ela vai saber andar até os portais abertos da eternidade. Por quê? Qual a causa do brilho?
é que elas aprenderam a ser dirigidas pelo Espírito Santo. Aí está o fundamento da nossa salvação. Aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo. Esse é o fundamento da salvação das virgens prudentes. Elas aprenderam a ouvir a voz do Espírito Santo. Elas aprenderam a ser dirigidas pelo Espírito de Deus. Pois elas viram na Escritura, o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Ainda você não ouviu direito. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. É assim que é dirigido o Filho de Deus. Ele é dirigido pelo Espírito de Deus. Por isso que a candeia dele brilha. E quando for dito o noivo é chegado, a candeia dele vai continuar brilhando. E por brilhar, ele vai saber como se dirigir no meio das trevas, até entrar portais abertos da eternidade adentro. Vocês viram a diferença? Essa virgem prudente tinha uma outra linha de pensamento. E a estrada dela era ser dirigida pelo Espírito Santo. Estes são os tais que Deus os vê e vão receber a coroa de glória, pois são conduzidas pelo Espírito de Deus, são dirigidas pelo Espírito de Deus, sabem ouvir o Espírito de Deus, vão receber a coroa da glória, vão ser reconhecidas por Deus, pois são vistas por Deus aqui. Aqui, Deus as vê e as conhece. Elas são dirigidas pelo seu Espírito. Vocês viram a grande diferença entre a virgem prudente e a virgem imprudente? A virgem prudente, ela não é reconhecida pelo céu. O céu não a vê. Pois ela tem um outro caminho na mente, ela segue os dogmas, ela segue as doutrinas, ela segue o igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo. E está aferrado a isto. Enquanto a outra segue, a virgem prudente segue o Espírito de Deus. Aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo. É esse o grande ensinamento que temos que dar para os cristãos dos nossos dias. Olhem a parábola das virgens. Foi dita por Jesus Cristo. Aquele que conhece as coisas. Aquele que veio desde o alto. Que foi, é e sempre será. Ele contou a parábola das virgens para que nos orientássemos por ela e não pegássemos o caminho das virgens imprudentes, que esbarraram com os portais abertos da eternidade, fechado para elas. E a voz diz, eu não as conheço. Isso é terrível. Como que a pessoa que anda com Deus, proclama Jesus Cristo, e no entanto, Deus, Jesus Cristo, não está vendo. Essa advertência foi dada por Jesus Cristo. Que ela soe como uma luz diante dos nossos olhos. Que a gente não valorize os templos, porque a Escritura diz, não habitarei em obras feitas por mão de homens. Deus não vai habitar. Se Ele falou que não vai habitar, Ele não vai habitar. Hoje, Deus quer habitar em você, Deus quer habitar em mim, através do Espírito Santo.
Deus quer habitar em nós através do Espírito Santo. Isso quer dizer que hoje Deus quer ter intimidade conosco. Esta é a relação com Deus. É a relação que Deus e através da qual Deus nos vê e somos vistos por Deus. A relação da intimidade. E essa intimidade provém de se aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Não é a voz do igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo. Nicodemos estava seguindo essa mesma linha. Mas Jesus disse, por esse caminho, Nicodemos, você não vai entrar no reino de Deus. Você tem que nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Nascer da palavra, mas também do Espírito. Pois o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Não por dogmas e doutrinas de homens. Valeu, né? Senhor, obrigado por essas parábolas da Virgem. Onde nós vemos com uma grande clareza aqueles que Deus vê e aqueles que Deus não vê. Que nós possamos nos situar na dimensão daqueles que Deus contempla. Daqueles que são dirigidos e que sabem ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos ao poder que Deus nos deu. Senhor, em nome de Jesus Cristo, esse poderoso nome, que todo o poder no céu, na terra e no inferno tem que se dobrar. Nós vamos dizer, em nome de Jesus Cristo, você é espírito de enfermidade, você sai dos nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés. Sai nossa pele da cabeça à planta dos nossos pés, todo espírito de morte e de enfermidade. Sai nossos órgãos internos, todo espírito de morte e de enfermidade. Sai nosso aparelho urinário, digestivo e circulatório. Em nome de Jesus Cristo. Amém.